Olá, bom dia. Eu vim trazer um assunto aqui para vocês hoje muito interessante. Eu vim falar sobre as resistências. Esse assunto que o Bert também nos traz, né? Sobre as nossas resistências. Por que é tão difícil mudar? Por que a gente resiste tanto às mudanças? Porque no fundo da nossa alma a gente não quer mudar. Nós queremos permanecer assim como nós estamos. Embora a gente sempre conte pra gente que nós queremos melhoria, mas na maioria das vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço por essa mudança, a pagar o preço por essa melhoria. E o que acontece? O ser humano ele tem tendência a querer deixar tudo como tá. Então, muitas vezes a gente tem plena consciência que uma situação não está ruim, mas o procurar uma ajuda, procurar uma alternativa, me causa um certo incômodo, porque eu não sei o que me espera do outro lado. Então, às vezes, eu estou numa situação ruim. Eu já estive em situações muito ruins, mas parece que você não tem força. Porque no fundo da nossa alma, nós queremos permanecer como estamos, por mais louco que seja. Nós temos uma mentalidade de muita resistência e muito foco em como a gente se encontra e muito pouco traquejo para aguentar e suportar o processo da mudança. A mudança, ela causa desconforto, ela é desconfortável. Então, às vezes, eu estou aqui numa situação muito ruim, mas é uma situação ruim conhecida. É uma situação ruim que eu já estou habituada. Então, muitas vezes, inclusive mulheres, sabem de determinadas situações, mas aí pensa, mas será que eu não estou ficando louca? Será que eu mexo com isso? Eu vou fazer isso? Tá tão confortável aqui. É aquele ruinzinho mais confortável? Aquele confortável daquela possibilidade que a gente já conhece? E o desconhecido para nós é o mundo, é um abismo, porque a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado. E muitas pessoas assim permanecem em algo que não é bom para elas, por muito tempo, por medo do desconhecido. A gente às vezes até conta, né? Que a gente quer mudar, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo. Mas nós precisamos ter uma alta determinação, resiliência e foco. Todos os dias, este ano, eu prometi que faria conteúdos aqui na internet, que postaria algo, que trabalharia nesse projeto aqui que eu acredito. E na maioria das vezes eu não quero fazer. Eu queria escolher não fazer. E eu até penso, mas para que eu vou mexer com isso? Mas aí eu me lembro do compromisso que eu fiz comigo mesmo. Porque criança é que muitas vezes faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Então nós precisamos nos comprometer. Para quem entende de temperamentos, meu temperamento é fleumático. Então, a tendência à não ação ela é muito grande. Mas uma promessa que eu sempre fiz para mim mesma era que eu me moveria, que eu faria algo. Esse algo é perfeito? Não, não é perfeito. Mas eu me proponho a todos os dias fazer um pouquinho mais. Poderia estar com as minhas manhãs tranquilas, mas eu estou sempre buscando algo, porque eu acredito assim na força dessa mensagem que eu estou passando aqui. E isso me move, porque ao mesmo tempo que a gente é resistente à mudança, que a gente não quer mexer, tem algo assim que nos incomoda, tem algo assim que acende uma chama dentro, sabe? E fala, você precisa falar disso. As pessoas certas chegarão até você e ouvirão a sua mensagem. É uma mensagem importante e pode fazer diferença na vida de alguém. Mas muitas vezes não há vontade.
E se a gente cede a essa não vontade de fazer as coisas, nós permanecemos no mesmo lugar e caminhando em círculos e sempre reclamando que nada acontece na nossa vida. Mas o que a gente quer, muitas vezes, é que chegue alguém e nos salve. E não há isso. Somos nós que vamos nos salvar todos os dias. Somos nós que vamos nos tirar de onde a gente está todos os dias. Nós é que decidimos todos os dias construir um pouquinho mais, ou não. É uma opção. Então, talvez o que esteja faltando seja compromisso. Compromisso com você mesmo. Compromisso de fazer a diferença. Bom, eu entrei nesse negócio aqui, vou fazer agora, vou fazer valer a pena todos os dias. E seguir isso com foco e determinação, com aquele propósito. Vou me dedicar a tal coisa. Quando você pensa que não, você já está fazendo algo grande. As coisas extraordinárias, elas não acontecem do dia para a noite, mas elas estão sendo construídas todos os dias. É que às vezes a gente não se dá conta e a gente não tem conhecimento. Então, do nada, a gente vê alguém fazendo algo diferente. Mas aquilo não é do nada. Aquilo é um processo de decisão. Então, tudo que a gente começa, e o autoconhecimento, e olhar para as nossas questões, e a mudança que a gente quer, também começa assim. Todos os dias. E quando nós vamos mexendo nisso que há interno em nós, todos os dias nós vamos tendo capacidade de enxergar um pouquinho mais aquilo que a gente não via antes. Aquilo que antes para a gente era inconcebível. E nós vamos criando um poder de perceber as coisas, a vida e as pessoas de uma outra maneira. Como antes a gente não tinha capacidade. Mas isso vem também de um recolhimento interno muito grande, de silenciar o barulho, de silenciar as vozes. Uma pessoa que está o tempo todo em movimento e não tem tempo para si, também não tem tempo para pensar o que realmente faz sentido para ela. Então, às vezes, a pessoa só está ali correndo da vida e não tem tempo para pensar, né? Para si, para planejar o que realmente tem força, para pensar em algo diferente, para estar em estado de flow, né? Estado de contentamento, estado de conexão. A gente precisa desses momentos. Então, a decisão e a mudança, ela parte de fazer todos os dias um pouquinho mais. Todos os dias fazer algo diferente. A nossa tendência é continuarmos como estamos. A não mudança, a não ação. E a gente precisa lutar contra isso todos os dias. Então, eu me proponho, faço um calendário. Faltam 4 meses para finalizar o ano. O que você prometeu lá no 1º de janeiro que ainda não cumpriu? Que ainda dá tempo de fazer nesse restante de ano. Então pense, ainda há tempo. Mudar, o nosso organismo não quer, ele quer permanecer como está. É cômodo. Mas a gente não terá resultados diferentes se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas e estando na nossa zona de conforto. A zona de conforto, ela é tranquila, mas ela não nos leva a lugares diferentes, a conhecer coisas diferentes e a viver um diferente. Então nós precisamos sair dessa inconsciência que a gente vive. Que mesmo que às vezes você não tenha se dado conta, você se tornou refém de como o sistema, as pessoas pensam. E aí a gente segue acreditando que o problema é a política, que o problema é tal coisa, e a gente não toma pra gente essa responsabilidade. E como adulto que somos,
nós precisamos assumir essa responsabilidade. A gente precisa assumir o nosso lugar no mundo e nas relações. Pararmos de terceirizar que o problema está sempre no outro. Não, há uma parte desse problema aqui que está em mim. E eu vou olhar para ela. Qual é a parte que me compete disso aqui? Uma questão nunca está somente em uma pessoa, mas nas duas. E daí a gente olha para isso como adulto e como adulto que somos, decidimos. Porque a vida adulta, ela implica em decisões. Amadurecer é isso. Ter mais consciência, tomar decisões de formas mais conscientes. No aqui e no agora, sabendo o que está acontecendo. Então pense aí, quais são as resistências que você tem enfrentado? Como você tem lidado com as resistências? Todo crescimento, todo desenvolvimento, ele traz em si resistências. Talvez você tenha um projeto e todos os dias quando você acorda você pense, para que eu fui inventar isso? Porque essas resistências, elas existem e são reais. Só que se nós dermos ouvido para elas, nós não vamos sair do lugar. A maioria das pessoas não saem do lugar porque se dão como vencidos pela resistência. E aí tem medo de enfrentar o novo, tem medo de errar. O medo, ele serve para nos proteger de erros, de coisas, mas o medo em excesso é falta de vida, é falta de acreditar na vida, de ter fé nessa vida que a gente tem aqui. Isso é um medo em excesso.